Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz ao seu coração. Bom estarmos juntos. Gratidão pela vida de Mateus, família. Quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração e afirmar o quanto sou grato pela sua vida, pela nossa comunidade de fé. E hoje eu quero lhes falar sobre uma pastoral de gratidão. Uma pastoral de gratidão. Um beijo para a Gláucia, assistindo a gente. Deus abençoe você e sua casa. Ore comigo. Nosso Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua igreja espalhada sobre a face da terra. Obrigado por cada pessoa preciosa, amada, presente aqui hoje, e outras tantas que de algum modo serão abençoadas por essa celebração que estamos ofertando a Ti. Abençoa aqueles que servem e a gente nem tem noção, seja na cantina, nas salinhas, na zeladoria, na recepção, comunicação, sonoplastia, servindo aqui à frente. Abençoa. Mas abençoa também aqueles que servem no Cidade Solidária, na Casa da Vida, no Cidade Viva ontem à tarde, lá no assentamento Santo Dias ontem, abençoando, compartilhando esperança, compartilhando a Tua palavra, compartilhando vida. Recompensa, Senhor. Recompensa. Desde as pessoas que servem no berçário, ministrando aos nossos pequeninos, àquelas que abrem as portas da casa para receber tanta gente no decorrer da semana, e a Tua palavra mais uma vez sendo derramada nos nossos corações. Abençoa também aqueles que deixam pai, mãe, o seu lar, a sua cidade, o seu país, e vão pelo mundo como missionários para poder Te servir, enquanto ministram àqueles e àquelas a quem o Senhor ama. Sustenta, Senhor, essa gente tão preciosa, essa gente chamada e vocacionada pelo Senhor. E nos ensina, como comunidade da fé, a reconhecer, a abençoar, a mencionar, a prover, capacitar, listar e, de algum modo, sermos para elas também o Teu colo e o Teu abraço, o Teu beijo. Faz isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Romanos capítulo 16. Outro dia o pastor Silas ministrou a partir desse texto, e eu quero continuar essa conversa. Uma pastoral de gratidão. Eu leio na NVI, Nova Versão Internacional, tá bom? Pelo menos os 2 versos iniciais. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Coisa linda. A irmã Febe
Nós estamos mais ou menos no ano 57 da era cristã, 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo possivelmente está na cidade de Corinto. Ele está recolhendo aquelas ofertas mencionadas lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Irmãos da Macedônia, eles estão recolhendo ofertas para enviarem para a igreja em Jerusalém, que ficou pobre. A igreja em Jerusalém acreditava que Jesus voltaria, tipo assim, semana que vem. E eles foram se desapegando de tudo, ficaram pobres, irmã Rosa. E agora o apóstolo Paulo é surpreendido por um pedido dos irmãos da Macedônia, que está no território da Grécia, Macedônia e Acaia, né? Macedônia no norte da Grécia, Acaia no sul da Grécia. E eles pedem a oportunidade de abençoarem os irmãos de Jerusalém. Paulo está recolhendo essas ofertas a caminho de Jerusalém e ele escreve uma carta para os irmãos de Roma. Isso aqui é interessante. Ele nunca havia visitado a cidade de Roma. Não é ele que planta essa igreja. A igreja em Roma não é plantada por Paulo, mas possivelmente por irmãos que deixam Jerusalém por conta da perseguição. Na Copa do Mundo agora estão usando muito a expressão diáspora. Não sei se você já ouviu. Algumas seleções que estão jogando a Copa do Mundo, elas não têm praticamente nenhuma pessoa nascida em seu território. São pessoas da diáspora, nasceram num território, mas por conta de perseguições religiosas, políticas, por conta da fome, existe hoje uma migração chamada, uma migração referente aos desastres climáticos. Então eu tenho que deixar minha terra e ir para uma outra terra cultivar a minha vida. O nome disso é diáspora, dispersão. E o que aconteceu? Por conta da perseguição religiosa e política, muitos dos discípulos de Jesus abandonam Jerusalém e vão pelo mundo antigo. E onde eles chegam, eles anunciam o evangelho, dizem que Jesus é o caminho e igrejas vão nascendo. Nasceu uma igreja em Roma. Paulo, embora sendo um cidadão romano, não plantou a igreja. Embora não tenha visitado ainda Roma, ele conhece a igreja, ou no plural, as igrejas que foram nascendo, porque eram comunidades nas casas dos irmãos, e a leitura do texto vai nos ajudar a entender essa questão. E Paulo está o tempo todo dizendo na própria carta aos Romanos do seu desejo em visitar esses irmãos. Por isso ele escreve a carta apresentando toda uma teologia, mas também se apresentando como apóstolo e dizendo, logo, logo eu vou estar aí com vocês. Logo, logo eu quero poder abraçá-los. Logo, logo eu quero desfrutar de um dom, de uma partilha, de um encontro com esses irmãos e irmãs tão preciosos. Só que enquanto ele está em Corinto, desejando ir a Roma, sem rede social, sem televisão, sem WhatsApp, sem as mídias do nosso tempo, ele está acompanhando os irmãos e irmãs que continuam servindo a Deus em Roma, em meio também a uma perseguição, Jaciara. Porque é curioso que os discípulos de Jesus vão para Roma, plantam igrejas, judeus estão ali, também se convertem ao evangelho, outros tantos judeus se colocam como opositores da fé em Jesus, mas agora há uma perseguição aos judeus, e a igreja em Roma vai ser totalmente marcada por uma presença gentílica. O que é isso? Aqueles que não são judeus, e então passaram a andar com Jesus. E eles começam a compor essa igreja, e por isso que Paulo trata tanto de como é que Deus está se apresentando para os judeus, de como é que Deus está tratando com os gentios, que não deve haver mais essa divisão, todos são um em Jesus, mas a igreja em Roma, entre aspas, é uma igreja pagã, porque aqueles que outrora não serviam ao Deus de Israel, ouvem falar de Jesus e passam a servir Jesus. Isso aqui é interessante.
Eu sei que essas informações, elas tendem a ser passadas pela nossa mente, até esquecidas. Mas isso é interessante porque a gente precisa pensar na missão da igreja para além da própria igreja. Assim, celebrar hoje de manhã, orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre nós, ministrar ao nosso coração que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, mas pensar como é que essa mensagem pode chegar aos gentios. Como é que essa vivência pode chegar àqueles que, de algum modo, embora afirmando temerem a Deus, alguns ainda não tiveram um encontro com Jesus. E esse é o Paulo, porque ele cresce sendo um judeu religioso, seguidor da lei de Moisés, um dos principais da sua época, membro do Sinédrio, fariseu, mas tem um encontro com Jesus. E ele vai ser esse apóstolo, ou seja, o enviado aos gentios. Eu vou pregar para os não-judeus. Eu vou pregar para os não da religião. No entanto, ao escrever a carta, ele sabe que uma igreja nasceu e ela tem judeus e ela tem gentios. Todos seguem a Jesus. Por um motivo de perseguição, os judeus têm que deixar Roma. E essa igreja acaba sendo uma igreja de novos convertidos, que não tem uma história dentro da religião. Por exemplo, algumas pessoas aqui tiveram o pai cristão, a avó cristã, o bisavô cristão. Na igreja de Roma, não. A grande maioria passou a seguir Jesus recentemente. E aí Paulo escreve o maior tratado teológico e filosófico de todo o Novo Testamento. Talvez a carta mais difícil de entender. É usado o direito romano. Paulo faz uso também das suas percepções a partir da cultura grega. E Paulo ainda une o pensamento judaico. Não é à toa que há quem diga que o apóstolo Paulo é o pai do mundo ocidental. Que ele une as perspectivas greco, romana, judaica. E é daqui que nasce esse mundo que a gente conhece. O mundo ocidental. O mundo oriental funciona numa outra perspectiva. Mas é esse Paulo, uma das mentes mais sábias que já existiu, é que consegue conjugar pensamentos tão distantes e, em meio a esse diálogo com pensamentos, culturas, tradições, apresentar o Evangelho. E aí Paulo vai gastar 11 capítulos, meu irmão, minha irmã, falando de conteúdos muito profundos e anunciando para essas culturas o Evangelho, a boa notícia acerca de Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala da depravação humana. Todos pecaram e estão fora da graça de Deus. Não há um justo sequer. Todo mundo pecou. E ele gasta 3 capítulos da carta mais teológica, ensinando para esses irmãos recém-convertidos o que é que Jesus veio fazer naquela cruz e por que ele entrega a vida na cruz. Porque estávamos perdidos. Do capítulo 3 ao capítulo 5 é o tema que tem muito a ver com o protestantismo, a justificação pela fé. Não são os nossos méritos que nos livram da perdição, mas o que Jesus fez na cruz, e pela fé acolhemos o que ele fez, acolhemos a mensagem do Evangelho, a boa notícia acerca do que Deus fez na cruz em seu Filho, e então somos justificados. Ou seja, já não somos mais inimigos de Deus por causa de Jesus, e porque acolhemos pela fé o que ele fez, fomos justificados. Ou seja, alguém pagou a nossa conta. A nossa dívida, que era impagável, Paulo escreve aos Colossenses, foi rasgada na cruz. A promissória, com o nosso débito, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os pecadores foram perdoados, redimidos, comprados pelo sangue, justificados, e agora são filhos de Deus.
Quem? Somente os judeus? Quem? Somente os gregos? Não, toda e qualquer criatura, diante da mensagem do que Deus fez por nós e do seu amor manifesto, pode ser justificado pela fé. Aí do capítulo 6 ao 8, ele fala da união com Cristo. Como é que fomos unidos a Cristo. E é muito bonito. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cantamos hoje pela manhã. Nem a morte, nem fome, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Fomos unidos ao amor de Deus por causa do que Jesus fez. Romanos 8 é um texto para a gente ler nos momentos mais difíceis da vida. Quando a vida nos pegar de jeito, a gente abre em Romanos 8 e a gente se dá conta, ainda que tudo esteja de cabeça para baixo, eu continuo unido a Cristo e o amor dele está derramado sobre mim. E ainda que todas as coisas pareçam contrárias, Romanos 8, 28, na tradução da NVI, Deus age, e nas melhores traduções, conjuntamente conosco, em meio a todas as coisas, para o nosso bem. E qual é o bem? Transformar a nossa vida à imagem da vida de Jesus. Aí chegam os capítulos mais difíceis, aí só o pastor Silas para explicar, do capítulo 9 ao 11, sobre a soberania de Deus. E aí é uma complicação, porque Deus é soberano, mas o ser humano é livre. Em meio a esses 3 capítulos, Paulo ainda fala de como é que Deus vai lidar com Israel, e é uma complicação teológica. Aí ele chega no capítulo 12. E no capítulo 12, ele começa dizendo, portanto, amados irmãos. Portanto, tio Hélio, é uma conjunção conclusiva. Vocês já sabem disso. Paulo está dizendo, depois de todo esse repertório teológico, depois de tudo que eu expliquei para vocês em Roma, mas também para as igrejas do Senhor espalhadas pelo mundo, depois de tudo que eu estou explicando para vocês que são novos na fé, estão no centro do Império Romano, convivendo com um tipo de perseguição. Eu não pude estar ainda com vocês, eu estou escrevendo para vocês como é que a teologia se desemboca numa praxeologia. Diga comigo, praxeologia. O que é praxeologia? Ou seja, como é que a gente responde na prática tudo que Paulo nos ensinou? E aí é lindo demais, Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional, a tradução espiritual, coerente. Esse é um culto que dá lógica à vida a partir de tudo que Deus fez por nós. E não vos conformeis com este século, com esse aion, com esse tempo, mas transformem-se através da renovação do entendimento de vocês. Parece ser complicado o verso 1 e 2, mas no fundo o que Paulo está dizendo, vivam agora a partir de tudo que Deus fez por vocês. Como é que a gente responde ao amor de Deus? Em outras palavras, que tipo de ser humano nós somos, depois de entendermos que éramos pecadores depravados, Ele nos justificou, nos uniu a Cristo a partir da soberania de um Deus que continua sentado sobre um alto e sublime trono. Como é que se vive diante de um Deus que fez tudo isso por nós? Sendo um ser humano parecido com Jesus. Só que isso também fica muito abstrato. Aí Paulo vai fazendo uma lista do capítulo 12 ao capítulo 15. É assim que se vive diante de um Deus tão amoroso, misericordioso e que está querendo nos perdoar. É assim que vocês vivem. Calma. Não é viver assim para então ser amado por Deus. Não. É sendo amado por Deus, vivam dessa forma. Porque a compreensão de que viver um padrão moral me credencia a ser amado por Deus, qual é o maior problema? É que eu me acho superior ao outro. E não é isso que acontece em relação aos judeus que têm uma resistência, aos gentios, aos não-judeus que acolhem o evangelho. O que alguns judeus estão dizendo? Vocês têm que andar com Jesus, mas praticar tudo que as nossas leis cerimoniais mandam.
Por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Porque na Galácia, alguns judeus disseram, não basta seguir Jesus, tem que cumprir toda a lei cerimonial deixada por Moisés. Inclusive, circuncidar, fazer a operação de fimose no menino como símbolo da aliança com Deus. E Paulo fica irado na carta aos Gálatas e diz, esse pessoal que está dizendo que só Jesus não basta, está ensinando coisas horríveis para vocês, e a alegria de vocês está se perdendo. Esse pessoal que ensina isso, eles deveriam ser castrados. O pessoal está dizendo que tem que operar de fimose. Paulo está dizendo que esse pessoal que não entendeu o evangelho deveria ser castrado. Porque estão tentando colocar alguma coisa a mais ao evangelho. E isso é palavras de Paulo aos Gálatas. Anátema. Isso é maldito. É só Jesus. Não é assim, Jesus mais o meu bom comportamento. Jesus mais um intercessor ou intercessora especial. Jesus mais uma viagem a Meca. Jesus mais uma viagem a Jerusalém. Jesus mais Moisés. É Jesus. E tudo antes apontava só para Jesus. Do capítulo 12 ao capítulo 15, como é que vocês vivem, não para conquistar o amor de Deus, mas porque foram conquistados pelo amor de Deus. Através dos frutos vocês conhecem as árvores. Esse fruto que vocês estão dando vivendo assim, vocês apontam para todo mundo, para todo o Império Romano, para todo mundo que vai viver 2000 anos depois. E essa carta está sendo lida hoje. Esse pessoal vai entender, quem foi alcançado por Jesus vive assim. 12, 13, 14 e 15. Mas chegou a hora de terminar a carta. E é aqui que eu quero me concentrar. Capítulo 16. 26 nomes escalados. Um terço dos nomes femininos, de mulheres protagonistas na igreja de Roma. Que mesmo sem ter visitado e sem viver num mundo altamente conectado, eu estou prestando atenção em vocês. Eu encontrei com alguns de vocês nas minhas viagens missionárias. Eu sei quem é que serve a Deus e está inspirando o mundo nessa igreja tão abençoada. Então, uma pergunta, para que a gente possa voltar à leitura de Romanos 16. Se você pudesse hoje, curiosamente, parece-me que na seleção brasileira são 26 convocados, se não me engano. Se você hoje pudesse fazer uma lista de 26 nomes das pessoas que até hoje, até esse momento da sua vida, você mais gostaria de agradecer, quem estaria nessa lista, pastor Silas? Imagina terminar o culto de hoje, escrevendo uma carta e fazer uma... O que é aquela mensagem que a gente manda para várias pessoas ao mesmo tempo? Uma linha direta, uma... Como é que é? Mala direta? Mala direta. Aí você escreve um texto com o nome de cada uma delas e você manda gratidão, Adriano. Agora, para cada pessoa, você vai dizendo um pouquinho, por que eu te agradeço? 26 nomes. Eu queria que hoje a gente, antes do almoço, mandasse uma mensagem para as pessoas que mais marcaram a nossa vida, que mais nos colocaram diante de Jesus, que mais impregnaram em nós. Sim, se for uma pessoa que já partiu, faça uma carta aberta, em memória, e agradeça. E agradeça. Gratidão é a memória do coração, mas outro dia eu aprendi com o pastor Luiz Saião que gratidão é a teologia do coração. E parece que é assim que Paulo termina a carta. Depois de toda uma teologia, depois de toda uma praxeologia, eu quero terminar com gratidão. Antes mesmo de visitar vocês tete a tete, eu quero agradecer. E eu fico imaginando as pessoas que são abençoadas de algum modo através do trabalho da comunicação, que faz com que a nossa celebração chegue em lugares, ambientes e momentos tão diferentes de várias pessoas, e elas dizendo assim, um dia Deus falou comigo, e a gente tem uma tendência de dizer, através do pregador tal, da música tal, através de quem fez uma oração pela família, maravilha, mas quem foi que levou essa mensagem até esse coração? Aí Paulo começa, foi a irmã Febe. Febe? Por que Febe? Ela é uma irmã que
servia, e a palavra é diaconisa, ela era um oficial na igreja de Cencreia, fica ali a 8 quilômetros ao sudeste de Corinto, e essa irmã, possivelmente, nas palavras de N.T. White, um dos maiores especialistas do Novo Testamento, ele diz que tudo indica que é ela quem é a portadora da carta. É ela que leva a carta para os romanos, mas não apenas leva, correndo riscos de atravessar o império e chegar no seio do Império Romano, levando uma carta que não diz outra coisa, a não ser: César não é o Cristo, César não é o Salvador. O imperador de Roma, o político mais famoso do nosso tempo, o dono do mundo de então, ele não é o Salvador é Jesus Cristo. Imagina carregar um documento desse, no meio de uma perseguição aos judeus, que nem estão afirmando que Jesus é o Cristo. Mas a igreja em Roma afirma: nós não adoramos César. César tem a cara estampada na moeda, mas a cara de Jesus está estampada no nosso coração. Nós adoramos a Jesus. E Febe está levando a carta. Só que, segundo os estudiosos, ela não apenas é a portadora, ela também, gratidão pelas cartinhas que as crianças escreveram semana passada, pelo dia do pastor, os irmãos e irmãs, quanta coisa linda. E hoje de manhã minha filha ficou levando cada uma carta, dizendo: correio chegando, seu Sivaldo, mais uma carta. Só que ela só trouxe carta que ela escreveu. E uma que era do pastor Silas, que o correio entregou errado, e eu trouxe para o pastor Silas hoje. Ela não era apenas, como Maju, a portadora. Os estudiosos dizem, pastor Silas, que ela era responsável por ensinar o conteúdo da carta para os irmãos em Roma. E é curioso falar isso hoje, porque a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos proibiu a ordenação feminina ao ministério pastoral. Outro dia, o Supremo Concílio de uma outra organização também disse que mulheres não poderiam falar no púlpito. Febe não apenas leva o conteúdo, mas ela ensina aos irmãos de Roma, porque outrora ensinava aos irmãos de Cencreia. Onde estão as Febes que nós precisamos colocar na nossa convocação e seleção das pessoas a quem eu quero agradecer? Quem trouxe o evangelho até a mim? Quem compartilhou as verdades eternas em linguagem contemporânea? Quem encarnou essa mensagem que não apenas a levou consigo, mas o jeito de viver sinalizava o amor de Deus, e essa pessoa me explicou com palavras inteligíveis o amor de Deus por mim. Paulo usa uma ordem hierárquica, porque a primeira pessoa mencionada é uma mulher. Porque a pessoa primeiramente mencionada é quem leva o conteúdo e explica o conteúdo. Paulo, que para alguns leitores é um machista, está terminando sua principal carta, dizendo: graças a Deus pelo evangelho, e graças a uma mulher chamada Febe, que o levou até vocês. Quem trouxe a mensagem do evangelho para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Qual a última vez que você disse para alguém: queria te agradecer, porque através da sua vida eu vejo Deus? Eu estive essa semana no velório do senhor Maurício, tio de Iana, irmão da nossa querida Mércia, pai de Maurício, sogro de Mariana, irmãos e irmãs da nossa comunidade. E eu falei: cara, que cerimônia de despedida mais linda. Coisa mais linda do mundo. Testemunho. Pastor de uma igreja daqui de Conquista, que eu acho que tem 50, 60 anos, mais ou menos, dizendo: ele foi líder da sociedade masculina. Esse homem serviu a Deus entre nós. Os filhos testemunhando. E eu fico me perguntando, qual foi a última vez que em vida nós olhamos nos olhos, ou através de uma mensagem, ou através de uma carta, e conseguimos expressar para pessoas especiais da nossa vida que de algum modo o evangelho ficou mais claro, o amor de Deus ficou mais palpável, a beleza de Jesus ficou manifesta através do jeito como você vive,
através do evangelho que você carrega e através de como você ensina. Quais são as pessoas que são importantes para nós? Eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella que gente importante é gente que nós importamos para dentro de nós. Eu estou em Corinto, em viagem para Jerusalém, mas eu não paro de pensar no testemunho, na vida e no ministério da irmã Febe. E é nas mãos dela que eu vou entregar a carta que eu acabei de escrever, para que ela continue levando o evangelho por onde ela passar. Quais são as pessoas a quem confiaríamos os maiores tesouros da vida? Quais são as pessoas que carregam Deus e o fizeram chegar mais perto de nós? E aí lá no velório de seu Maurício, eu disse algo que me ocorreu. Agora ele que partiu está vendo Deus face a face. Mas do lado de cada história, a gente ainda só enxerga Deus através de uma outra face. Febe é o tipo de gente que faz a gente ver Deus antes da morte. Tem gente que vive o evangelho de tal modo que faz a vida eterna e o céu fica mais perto da gente. Febe. Quem é a Febe da sua escalação de hoje pela manhã? Quantas e quais são as pessoas que você carrega dentro de si? Quais são as pessoas que você se fez casa e elas moram dentro de você? Mas o texto continua. Verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Priscila é esposa de Áquila. Paulo já os conhecia. Priscila é mencionada primeiro. Isso é uma coisa maravilhosa, porque num contexto em que mulheres nem eram mencionadas, Paulo começa com a mulher e continua com outra. Verso 4. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Todas as igrejas daqueles que não eram judeus, estavam distantes, chamados de pagãos, perdidos, foram abençoados pela vida desse casal. Foram abençoados por essa família. Todo mundo agradece a Deus pela vida de Priscila e Áquila. Verso 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Enquanto Febe leva a mensagem da igreja no coração, na mão e na vida, Febe vai ser acolhida lá em Roma, porque Paulo diz isso. Acolham Febe, abençoam a irmã, porque ela foi importante para muita gente e também para mim. E talvez ela foi acolhida nessa casa. Qual casa? Uma casa que é uma igreja. Tem uma igreja na casa de Priscila e Áquila. E aí é muito interessante, porque Paulo vai fazendo essas citações em uma ordem de importância. Priscila vem primeiro, e a tradição diz que ela arriscou a vida pelo apóstolo Paulo. Como? Tudo indica, Flávia, que ela se vestiu de homem e assumiu o lugar de Paulo na prisão, para Paulo poder fugir. Uma pergunta bem básica, assim. Qual foi a última vez que você arriscou a vida para que o evangelho continuasse perambulando no mundo? Sabe uma coisa que eu me deparo sempre? Essa geração é uma geração chamada geração dopamina, né? A gente gosta de aventuras, a gente gosta de prazer, a gente gosta de ver o cérebro derramando dopamina através do sistema dopaminérgico para a gente sentir vontade de viver. As telas têm muito a ver com isso. E é curioso que nós gostamos, claro, toda regra tem exceção, mas muita gente gosta dos esportes radicais. E nada contra. Alguns exageram fazendo pega, correndo riscos demais. Mas eu me pergunto, 2000 anos depois, quem é da turma de Priscila, da família de Áquila? Quem é que aprendeu com uma família que arrisca a vida por amor não apenas a Paulo,
mas ao evangelho. É curioso, porque na geração que ninguém tem tempo para nada, que o dinheiro é sempre curto, que na hora de cortar, você soube, né? Muito tempo atrás, uma família viajando quilômetros para ir para o culto, levaram 2 ovos, um para comer durante a viagem e um para dar de oferta. E colocaram os 2 assim. E aí na carroça, o animal tropeçou, deu aquele pulo assim, quebrou um ovo. E o casal se olhou e disse, quebrou logo o ovo da oferta. Interessante, não tinha o nome de cada um. Mas é porque, de algum modo, o nosso coração já não é como o de Priscila e de Áquila. A gente não passa a vida pensando assim no trânsito, dizendo, como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso acolher um pouco do cansaço de Paulo? Como é que eu posso dar suporte para quem conta o evangelho para as crianças? Como é que eu posso ajudar os irmãos nos países onde cristãos são perseguidos? E tem várias seleções na Copa provenientes de países onde não há liberdade religiosa. Existe um ministério Portas Abertas. Seguir uma página dessa, orar pelos missionários. E de vez em quando, Simvaldo, arriscar a vida é muito. Pois é, arrisca um pouco do recurso, arrisca um pouco da grana, arrisca um pouco do tempo dedicado a gente que o mundo não é digno delas e que elas fazem a vida ficar mais bonita, porque elas fazem da casa um lugar de esperança, do relacionamento um tipo de experiência que deixa Jesus mais perto de nós. Eu agradeço ao casal Priscila e Áquila. Eles arriscaram a vida. Peraí, Paulo, mas os 2? Não, a princípio foi Priscila. Mas Priscila não arriscaria a vida sem o apoio, presença, suporte, companheirismo de Áquila. Uma pergunta para as nossas famílias. As nossas conversas em casa, de vez em quando, assim, na televisão, assistindo o jogo, tomando um café. Qual foi a última vez que a gente conversou assim? Que tal a gente se arriscar um pouco em prol do que Deus está fazendo no mundo? Aí você pensa assim, Simvaldo, mas ir para a Ásia pregar o evangelho? Não, pode ser na Avenida Filipinas e na Casa da Vida. Anunciar o evangelho para pessoas de várias partes do Brasil que foram acolhidas, não mais na casa de Priscila e Áquila, que era uma igreja, mas na casa que outrora era de Vicente, Mariazinha, Pati, Bernardo e Dani, mas agora é uma casa que acolhe pessoas nos momentos mais difíceis da vida. Escrever uma carta, mandar um docinho, mandar uma canção para quem está à frente, arriscar, precisa ser a vida, arriscar um pouco do tempo. Porque se aqueles que estão no mundo, carregando a esperança, não forem nutridos por um tipo de gente, como Priscila e Áquila, o que serão deles? Paulo escreve aos Tessalonicenses, meus irmãos. Eu fiquei numa crise até ontem à noite. É a carta aos Romanos ou é a carta aos Tessalonicenses? Tessalonicenses ficou para a noite. E Paulo vai dizer, vocês são testemunhas, capítulo 2, do quanto nos desgastamos e quase que fomos esgotados para que Cristo pudesse estar diante de vocês. E eu entendo que eu estou diante de uma igreja que nem todos foram chamados como Paulo. Mas que tal sermos inspirados por Priscila e Áquila? Nem todo mundo é Paulo, mas tem 26 pessoas que sem elas o evangelho não poderia chegar, como chegou em Roma e em tantas outras partes do mundo antigo, especialmente entre os judeus, entre os gentios, aqueles que não tinham referência alguma acerca de Deus, o nosso Pai. Verso 6. Saúdem, enviem saudações. Algumas pessoas em igrejas, eu acho muito lindo, frequentei muito igrejas assim, quando eu me converti, que tem oportunidades. Eu andava por todas as partes de Conquista, muitas vezes com meu amigo Tiagão. E os irmãos recebem a oportunidade, eu acho tão lindo. Eles dizem, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. E está tudo certo. Saldo, é um saldo positivo, né? Mas é saúdo. Eu envio saudações. E está tudo certo. E Paulo está dizendo, eu estou enviando saudações, mas não é só um cumprimento. É mais ou menos assim, Deus não esqueceu o que você fez, Léo.
Deus não esqueceu, irmã Rosa. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. É que foi presente da irmã Rosa, desculpa. Eu estou inaugurando hoje. Então assim, Paulo está dizendo, não é só, manda um cumprimento aí para a irmã, para o irmão. É assim, Deus não esqueceu, muito menos eu. Deus não esqueceu, muito... seria uma camisa bonita, viu? Deus não esqueceu, muito menos eu. E você dá de presente para alguém que abençoa a sua vida. Paulo está dizendo assim, lembrem-se de honrar Maria. Quem é Maria, Paulo? Alguém, verso 6 do capítulo 16, que trabalhou arduamente por vocês. Pastor Silas está se debruçando, junto com uma linda equipe, pensando o design, pensando a arquitetura, ouvindo pessoas. Imagina, depois que terminou, e a gente se mudou, e agora o pastor Silas diz, graças a Deus, está tudo lindo, mas agora eu quero escrever um livro de gratidão àqueles e aquelas que plantaram a Igreja Batista da cidade. Porque esses irmãos plantaram a igreja em Roma. E o pastor Silas diz, eu quero lembrar, eu quero tornar isso inesquecível. Que durante toda a vida, ninguém se esqueça de Maria. Ninguém se esqueça de Teresa. Ninguém se esqueça de Dulce. Ninguém se esqueça de Júnior, de Léo, de Cláudio Honor Júnior, de Nenê e tantos outros que cuidaram do som da igreja. Arduamente. Quem é Maria? Trabalhou arduamente por vocês. E me chama a atenção a ler. Porque a gente olha para 2000 anos atrás e a gente pensa assim, esse pessoal devia ter muito tempo, né? Porque assim, é uma lista de gente que trabalhou arduamente. Esse pessoal não tinha casa, roupa para lavar. Esse pessoal não tinha assim que responder o WhatsApp, não, igual eu tenho. Esse pessoal não tinha assim que uma pia de prato para lavar. O pior é que eles tinham tudo isso para fazer. Eles só não tinham uma lavadora de prato, o robozinho da limpeza. Eles não tinham um aspirador de pó. Eles não pagavam uma conta no banco online. Assim, quem deveria ter mais tempo, hein? Eles ou a gente? Curioso que no nosso tempo, nas palavras do Byung-Chul Han, esse teórico aí coreano que tem falado sobre o nosso tempo, escritor da Sociedade do Medo e que não tem esperança, Sociedade do Cansaço, etc. Ele diz que nós somos a sociedade da performance. Nós estamos o tempo todo tentando fazer o máximo possível para obtermos reconhecimento, para depois nos sentirmos amados. E aí eles não têm tempo nem de ser gente. A gente vai em velórios e o que eu escuto é, a gente se encontrando aqui de novo. Aí, nesse último, uma pessoa me disse, a gente só se encontra nessas horas. Porque ninguém tem mais tempo para levar uma carta, para fazer uma visita, para dar um abraço, para aparecer de surpresa, para ir na festa. Mas na hora mais triste, a gente tem que achar um tempo para se despedir. Que tempo é esse, Maria? Para trabalhar arduamente. É mais uma mulher. E não é uma mensagem para gerar culpa, tá? Porque eu sei que às vezes a gente vem ao culto e a gente volta para casa quebrado assim. Oh, meu Deus, eu não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho orado. Eu deixei de servir no ministério. Oh, meu Deus, eu sou a pior criatura do mundo. Não, não, não. O Senhor já te justificou, já uniu você a Cristo. Não precisa tratar você como uma depravada por causa do pecado, porque o Senhor já te redimiu. Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Uma pastoral de gratidão não é para gerar culpa. É para gerar um novo senso de motivação. A despeito da perseguição, a despeito do mundo antigo sem ter mecanismos de translado como temos, a despeito de não terem a tecnologia que nós temos, eles encontravam um jeito de priorizar o reino de Deus. Mateus 6:33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que vocês correm tanto atrás, o soberano, que eu escrevi do capítulo 9 ao 11, ele está cuidando. Se Deus está cuidando da gente, cuida de alguém. E ao cuidar de alguém, passa de maneira relevante, excelente. Eu não dou conta de cuidar de todos, mas eu posso tocar uma pessoa. E quem toca uma alma humana, toca a humanidade.
Porque Deus ama uma pessoa como Ele ama o mundo, e Ele ama o mundo como Ele ama uma pessoa. Maria deve ser lembrada. Ela trabalhou arduamente. O valor dela não é pelo trabalho que fez. O valor dela é porque, estando perdida, Deus a salvou. A uniu a Cristo. O Deus soberano reina sobre a vida dela. Ela é amada. E sendo amada, ela agora se entrega para abençoar pessoas. Verso 9. Saúdem Urbano. Esse devia ser membro da Igreja Batista da cidade, né? O irmão Urbano. Nosso cooperador em Cristo. E meu amado irmão Estaques. Gente que coopera, não é protagonista. Não está na foto. Às vezes nem o nome é mencionado. Nós temos um problema, Marcelo. Que a gente diz assim, queria agradecer, mas não vou citar nomes para não incorrer em erros. A gente não cita os nomes quando a gente vai agradecer, mas a gente cita os nomes quando alguém erra, né? Nós somos tendenciosos à não gratidão. Você sabe que uma pesquisa foi feita de 10 pessoas que são mal atendidas, 7 contam para todo mundo. De 10 pessoas que são bem atendidas, só uma conta. É um jeito estranho de olhar para a vida. Aí Paulo está quebrando essa lógica. E ele não está usando assim, quero agradecer todo mundo de Roma para não incorrer em erros. Não, não. Eu vou citar, inclusive, uns nomes difíceis de citar, tá? Estaques e o irmão Urbano. Isso para não falar de Herodião, Trifena, Trifosa, nomes que ainda vão aparecer. Pessoas que entendem que onde quer que estejam, ainda que elas não sejam, aspas, o centro das atenções, ainda que trabalhem no estoque, ainda que trabalhem no lugar onde os holofotes não estão projetados, mas elas cooperam para a missão de Deus, cooperando para a missão que Deus deu para alguém. Eu imagino uma grande festa, um grande casamento, todo mundo feliz, aqueles docinhos, aquele bolo, e uma equipe está trabalhando na cozinha. Mas por algum motivo, talvez inflamados pela condição de, enquanto tem gente celebrando, a gente está aqui trabalhando arduamente. Então a gente não vai fazer com muita excelência, não. Tem 500 pessoas esperando a nossa comida. A gente vai fazer de qualquer jeito. E fazendo de qualquer jeito, não se deram conta dos processos de higiene adequados. E deu salmonela na comida. E 500 pessoas procurando banheiro com diarreia. Quem agradece a Deus por ter ido numa festa assim? Agora, tem gente que vive cuidando do filé à parmegiana para você ter uma folga, comprar num precinho, ajudar a comunidade, cooperando com uma missão muito maior. E essas pessoas não podem ser esquecidas. Na hora de contar a história, lembrem-se de gente que coopera com a missão. De quem é a missão? De Cristo. Essas pessoas são amadas. Projeta de novo o verso 9. Olha para o verso 9, meu irmão, minha irmã. Saúdem é mais do que cumprimentar. Nunca se esqueçam de gente que coopera em Cristo. Em Cristo. Porque não é só fazer um trabalho, é em Cristo. E isso faz toda a diferença. Em outras palavras, nós não estamos aqui para fazer um monte de coisa juntos. Nós estamos em Cristo. E em Cristo a gente até faz um monte de coisa juntos. Só que quando nós estamos fazendo alguma coisa juntos, que compromete o fato de estarmos em Cristo, está tudo bagunçado. E quando nós estamos também fazendo alguma coisa, na tentativa de o meu fazer diz quem eu sou, é um problema. Olha o que ele diz. O meu amado irmão Estaques. Você pode dizer para alguém do seu lado, você é um amado, você é uma amada. Aí quando você perceber pessoas brigando lá na família, no trabalho, na igreja, pega assim, balança assim. Você é amado. Você é amada. A minha filha ontem perguntava para Lucas, meu outro filho,
Você ama mais papai ou mamãe? Por que a gente está disputando até amor, minha gente? Aí ela falou baixinho, porque eu amo mais papai. Aí ele gritou, mãe! Júlia disse que ama mais papai. Quase virou uma confusão dentro de casa. E você, Lucas? Aí ele disse, meio a meio. Eu falei, danadinho. Diante de uma tensão, a gente precisa de vez em quando lembrar as pessoas. Abre a Bíblia. Romanos 16, verso de número 9. Você é amado, Estaques. Você é amada, Maria Júlia. Você é amado, Lucas. Agora a gente faz. Mas é tão sutil quando nós estamos fazendo para que então alguém veja, para que então alguém reconheça, para que então a gente se sinta amado. Outro dia eu estava num lugar e um dos líderes conversava com o pai de um aluno e abria o coração dizendo, fulano não tirou uma foto minha, fulano não postou nada que eu fiz. Todo mundo vem aqui ver meu trabalho, mas fulano não me dá honra. E eu sem querer, querendo ouvir aquela conversa. E uma boa resposta era pegar no rostinho e dizer, você é amado. Era numa empresa, numa instituição. Você é amado. Sendo amado, faz. Mas nós corremos o risco de estarmos o tempo todo em tensão, consciente ou inconsciente, gerada por uma necessidade de se sentir amado e amada, e acreditando que a nossa utilidade é o que torna a gente digno e digna de ser amado e de ser amado. E dá um trabalho lembrar as pessoas de que a vida em Cristo é entre pessoas que são amadas. E por isso cooperam, por isso servem, por isso amam. E por isso saíram da lógica da competição e entraram na lógica da comunhão. Verso 12. Saúdem Trifena e Trifosa. Diga comigo, Trifena e Trifosa. Elas eram irmãs, tá? Nomes criativos. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. E é tão legal, porque dá vontade de ficar aqui. Se a gente abre o capítulo 4 aos Filipenses, vai aparecer duas irmãs que estão brigando. A irmã Sintique e a irmã Evódia. Paulo vai escrever lá no capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4, ele pede a um irmão para que intermedie a briga entre duas irmãs queridas que serviram tanto ao Senhor junto com Paulo, mas agora se desentenderam. Só que aos romanos, ele está dizendo, há irmãs que trabalham arduamente no Senhor. Trabalhar não apenas arduamente, mas no Senhor. Porque se for para trabalhar com qualquer outra motivação que não seja no Senhor, vai gerar tensão entre Sintique e Evódia. Ou até mesmo poderia gerar entre Trifena e Trifosa. Saúdem a amada Pérside, uma outra irmã, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Irmão, irmã, você vai fazer sua lista no final, tá? E eu espero que alguém receba a sua mensagem. Agora, eu estou com uma curiosidade. Você vai receber uma mensagem de quem? Você vai aparecer na lista de quem? Quem vai mandar uma mensagem para você hoje dizendo, de algum modo, você se deixou contar por Deus para abençoar a minha vida? Ah, irmãos, é muito curioso como a gente gosta de uma carta teológica. E tem que gostar mesmo. É muito interessante como a gente discute as doutrinas, os dogmas e a teologia. Está tudo certo, Paulo o fez também. Mas parece que Paulo está dizendo, tudo isso só serve se desembocar num tipo de vida assim. Tudo isso só serve se desembocar num tipo de vida
de gente que vive de maneira tão bonita que acaba sendo selecionada na seleção de gratidão de um outro alguém. Porque adorar a Deus também é viver de modo que outras pessoas agradeçam a Ele por terem tido um contato com a gente. Viver uma vida de adoração é viver de um jeito que gere em outros corações algum tipo de gratidão. Eu agradeço a Deus pela sua vida e eu jamais vou esquecer de você. E mais, eu falo para todo mundo de você. Eu mandei uma carta para Roma sobre você. Porque se de algum modo Deus aparece através da minha vida, tem a ver com o fato dele ter aparecido para mim através de você. Viver de modo que a nossa vida não passe sem deixar gratidão. Mais do que trabalhar, precisamos fazer amigos. Pastor Ricardo Agreste disse: vulnerabilidade mais lealdade é igual a amizade. Não são pessoas perfeitas que fizeram tudo bonitinho. São pessoas que, como Paulo, a despeito dos espinhos na carne, construíram, enquanto trabalhavam, amizades espirituais, porque o reino de Deus é um reino de amigos. E como é que nasce uma amizade? Vulnerabilidade mais lealdade. Eu te mostro o meu pior, e o meu pior é acolhido pelo seu melhor. A sua lealdade abraçou minha vulnerabilidade e nasceu uma grande amizade. Agora, quando a gente só trabalha junto, quando a gente só faz coisas juntos, está mais fácil a gente entrar numa concorrência e numa competição do que numa comunhão. Por isso que eu disse aqui outro dia, né? Se você convive com pessoas que só mostram o que elas têm de melhor, saiba, você não está numa relação de amizade. Você está diante de um personagem. E diante de um personagem a gente até aplaude. Parabéns, você é fera, você é o cara. Você só não é meu amigo. Se fosse meu amigo, a sua vulnerabilidade encontraria minha lealdade, nasceria uma amizade. Se fosse amigo, a minha vulnerabilidade encontraria a sua lealdade, e aí nasceria uma amizade. Acho que vale uma pergunta. Quem é que conhece as suas vulnerabilidades? Junho é o mês do homem, Dígia. E é sobre a saúde mental do homem. Você faz um encontro das mulheres assim, vamos ver o pôr do sol em Itapetinga. Elas alugam ônibus, elas vão. Aí você marca para os homens assim, vamos conversar sobre a gente? Ninguém aparece. Que a gente conta uma piada, a gente fala de futebol, porque é a linguagem da competição. É a linguagem da masculinidade, da conquista. Mas perguntar assim, traz o seu ponto fraco para a roda. Atendi alguém outro dia que disse, eu seguro a peteca de todo mundo, mas eu não falo para ninguém das minhas dores. Saúdem, lembrem-se de homens e mulheres que não fizeram da dor uma desculpa a despeito da vulnerabilidade, serviram ao Senhor, fazendo amizades, porque encontraram no Senhor espaço de lealdade. Existe um aplicativo muito usado para homens que têm vícios em pornografia. Instala-se o aplicativo no celular de quem está tentando vencer aquele vício, e aquela pessoa diz, eu tenho um amigo que eu quero que instale no dele. E toda vez que eu estiver tentado e acessar alguma coisa, vai ter um alerta, um pop-up para o meu amigo. E aí o meu amigo vai me ligar e dizer, teve uma recaída aí, macho? Quer conversar? Quer orar? Lealdade abraçando vulnerabilidade. Mulheres tentam mais suicídio do que homens. Homens se suicidam mais do que mulheres. O que eu não falo me adoece. O que eu não expresso me faz explodir. Paulo está dizendo, eu tenho amigos
Essa igreja é uma igreja leal. Tem gente enfrentando uma parada dura, arduamente. É a palavra que mais aparece. Mas enquanto estão vivendo dias árduos e áridos, eu lembro que tem sempre alguém com quem contar. Estou terminando. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Tem gente se convertendo a Jesus. Tem gente amada, sendo amada e amando, a começar pelo Senhor e amando Paulo, porque é o amado Epêneto, é amado por Deus, é amado por mim. Por que eu estou citando esse cara? Esse cara também me ama. Gente que está nascendo de novo e saiu da lógica da vida egoísta e veio para a lógica da vida altruísta. Eu não vivo só para mim. Verso 7. Saúdem Andrônico e Júnias. Para o N.T. White, Júnias era uma apóstola. Para o John Stott, era uma grande irmã em Cristo. Mas olha que bonito. Eles são meus parentes. Fazer parte de uma igreja e pregar olhando para o meu primo Marcelo. Paulo está dizendo, tem parentes meus na igreja de Jesus. Tem parentes meus na comunidade lá em Roma. Eles estiveram na prisão comigo. Eles sofreram comigo. Eles não me abandonaram quando eu enfrentei os dias mais difíceis. É muito curioso como as relações mais potentes são forjadas nos dias mais difíceis. Mas é muito curioso como os dias festivos atraem muitas pessoas, mas nem sempre revelam as relações mais potentes. Tem um autor que diz que o que mais importa na guerra nem é a guerra, mas é quem está do nosso lado. Aonde, pastor Silas? Nas trincheiras. É quem está com a gente. Aí Paulo está dizendo, tem aí um pessoal de nome Andrônico e Júnias. Eles estiveram comigo nas trincheiras. Eles são notáveis entre os apóstolos. Por isso, o autor do Novo Testamento dizer, Júnia era uma apóstola, uma mulher apóstola. Eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Herodião, verso 11, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Verso 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Meu Deus do céu. As mães de oração, né? Num tempo em que a gente não está dando conta nem dos nossos filhos, né? Algumas conversas de bastidores, tem sempre pais falando, meu Deus, teu menino é assim, porque é o meu lá em casa, porque é o meu. A sensação é, nós não estamos dando conta nem dos nossos meninos. Aí Paulo está dizendo, Rufo tem uma mãe que não era só mãe para ele, foi mãe também para mim. Rufo não ciumava, eu agradeço a ele e a mãe dele. E a mãe dele, além de ser mãe de Rufo, foi uma mãe para mim. Ô Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. Dá-nos mães na cidade, que sejam conselheiras, que sejam mulheres de oração. Dá-nos pessoas que não vivem apenas para resolverem as suas próprias demandas, mas se abrem para serem um instrumento em tuas mãos e estarem presentes nas cartas de gratidão. Pessoas que são uma teologia em movimento, porque não apenas discutiram acerca do que aprenderam, mas viveram de maneira tão digna que 2000 anos depois seus nomes estão escritos no Evangelho. Deixa eu ficar só lendo para terminar. Verso 8, saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor, saúdem Apeles, aprovado em Cristo, saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo, meu Deus, saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas,
Hermas e os irmãos que estão com eles. Talvez você pergunte, o que esses fizeram? Não sei. E dificilmente saberemos. Paulo jamais esqueceu. Talvez você sirva e faça e fique dizendo assim, poxa vida, ninguém nunca citou meu nome. Para quem você fez, jamais se esquecerá. Ser uma vida que é um presente, que 2000 anos depois nós estamos lembrando. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Verso 16, verso 16. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. A comunidade do afeto, das expressões a partir do corpo. Não é um beijo lascivo, não é um beijo de Judas, é beijo santo. Uma teologia de verdade produz relações cheias de afeto. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Verso 17, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso eu estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. E por fim, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosíparo, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. A único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Um beijo para todo mundo e glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando ao Senhor. Fica de pé. Experimente dar um abraço em alguém. E quem sabe agradecer a Deus pela vida de alguém ainda hoje. Em nome de Jesus.